A guerra celestial sempre foi uma disputa pelo tempo. O conflito entre as forças espirituais não se limita ao domínio material, mas se desenrola no controle sobre a própria estrutura temporal da existência. O tempo, longe de ser uma simples medida cronológica, é a base sobre a qual se estabelece a autoridade, a soberania e a manifestação do plano divino. Apocalipse 12, 9 e 12 revela a ira do adversário diante de uma verdade incontestável: seu tempo é curto. Esse trecho descreve a queda do grande dragão, que arrasta consigo uma parte dos exércitos celestiais e é lançado à terra. A narrativa não se trata apenas de um evento passado, mas de um padrão recorrente. A perda do tempo representa a perda de domínio. O diabo não teme a destruição, mas sim a limitação de sua influência pela imposição de um tempo determinado. Essa guerra pelo tempo se manifesta na resistência ao governo milenar. A ideia de um governo divino de 1000 anos não é apenas uma metáfora, mas um marco profético crucial. O reino milenar representa a restauração da ordem primordial, onde o tempo não opera mais sob a influência das forças adversárias. Por isso, a luta contra essa profecia não é apenas espiritual, mas também uma tentativa de subverter a cronologia imposta pelo Criador. As profecias sempre foram avisos sobre o tempo. Cada evento profético não apenas descreve o que ocorrerá, mas também estabelece uma sequência temporal inalterável. É por isso que a manipulação do tempo, seja através de falsas narrativas históricas ou de tentativas de reescrever eventos, sempre foi um dos principais mecanismos de controle sobre a humanidade. Se o inimigo controla a percepção do tempo, ele controla o próprio destino dos homens. A disputa pelo tempo não se restringe ao plano espiritual, ela se reflete na estrutura da realidade. O tempo foi criado como uma prisão para conter o mal, um mecanismo de purificação e separação. O livre-arbítrio humano está diretamente ligado ao tempo, pois somente dentro dele é possível fazer escolhas. No entanto, se o tempo é manipulado ou distorcido, a capacidade de discernimento também se compromete. A guerra pelo tempo não é apenas uma metáfora teológica, mas uma realidade perceptível. O avanço tecnológico, a mudança de calendários e a fragmentação da história são ferramentas utilizadas para distorcer a compreensão humana sobre sua própria jornada temporal. Ao reconhecer essa disputa, torna-se possível perceber que a luta não é simplesmente contra forças visíveis, mas contra um sistema que busca prender a humanidade em uma linha temporal artificialmente construída. Os eventos descritos em Apocalipse 12 são um alerta de que a guerra pelo tempo está em seu ápice. A resistência não está apenas em reconhecer a profecia, mas em compreender que o tempo é o campo de batalha onde as forças espirituais tentam estabelecer seu domínio final. Quem controla o tempo, controla o destino da criação. Antes de Gênesis, a construção do mundo. A criação da Terra descrita em Gênesis não é o começo absoluto, mas sim a construção da terceira versão deste mundo. Essa revelação altera completamente a narrativa tradicional da criação, pois sugere que existiram mundos anteriores, cada um com sua própria função e propósito dentro do grande ciclo cósmico. O próprio texto bíblico contém indícios desse processo, que só podem ser compreendidos ao analisar o firmamento e sua relação com o registro da criação. Salmos 19:1 declara: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esse versículo revela que o firmamento não é apenas um limite físico, mas um registro visível da criação, como um grande livro da vida que preserva as eras anteriores. Da mesma forma, em Salmos 8, a magnificência da obra divina é exaltada, com ênfase na interação entre a terra e os céus. Mas o que exatamente está sendo declarado pelos céus? O firmamento não apenas separa os reinos, mas também contém informações codificadas sobre a criação anterior a Gênesis. A ideia de um firmamento como estrutura celestial repleta de conhecimento foi apagada do entendimento moderno, mas os antigos compreendiam seu papel como um portal para eras anteriores. Os eventos registrados nesse livro cósmico indicam que a Terra passou por recriações sucessivas, cada uma delas acompanhada por um ciclo de destruição e renovação. Isso ressoa com antigas tradições que falam de mundos anteriores, cataclismas cósmicos e ciclos divinos de criação e julgamento. Antes da matéria existir como a conhecemos, o universo era uma vastidão de luz pura, conhecida como Aion. Para criar um mundo físico, essa luz precisou ser desacelerada e condensada. Esse processo exigiu a construção de uma estrutura primordial, um cubo que serviria como a primeira âncora do tempo e do espaço. Essa construção, ainda invisível na narrativa convencional de Gênesis, estabelece a base para a manifestação da terceira terra,
o mundo em que vivemos hoje. A Bíblia, quando lida com esse entendimento, revela uma narrativa oculta que transforma completamente a visão da criação. O firmamento não é apenas uma separação entre águas, mas um sistema complexo que carrega as informações de todas as eras passadas. O que está gravado ali pode conter respostas para os mistérios da história oculta e das civilizações que antecederam a humanidade moderna. Esse conhecimento foi deliberadamente ocultado, pois sua revelação alteraria a compreensão tradicional da criação e do tempo. O que foi perdido pode ainda ser encontrado, mas apenas por aqueles dispostos a decifrar os códigos escondidos nas Escrituras e no próprio cosmos. Assim, a pergunta permanece: o que mais o firmamento pode nos contar sobre os mundos que existiram antes de Gênesis? O firmamento e a ordem celestial. O firmamento é muito mais do que uma simples abóbada sobre nossas cabeças. Ele é um registro sagrado, um códice celestial que revela a estrutura da criação e a conexão direta entre o céu e a terra. Sua formação não é aleatória, mas segue uma ordem precisa, refletindo a harmonia cósmica e a estrutura do reino divino. Dentro dele, encontramos os 12 salões celestiais, que ecoam na existência terrestre por meio das 12 tribos de Israel. Esta relação não é meramente simbólica, mas sim a manifestação concreta da arquitetura divina que organiza a realidade visível e invisível. No firmamento, os 12 salões celestiais representam portais de conhecimento e hierarquias espirituais. Eles refletem diretamente a estrutura das 12 tribos de Israel, estabelecendo um espelho perfeito entre o macrocosmo celestial e o microcosmo terrestre. Assim como os patriarcas das tribos foram escolhidos para carregar linhagens específicas, os salões celestiais guardam registros e funções espirituais que moldam a trajetória da humanidade. Cada uma dessas divisões carrega uma identidade, um propósito e uma conexão vibracional com as forças superiores. Mas há uma estrutura ainda mais profunda sustentando essa ordem: os 4 anjos que carregam o firmamento. Esses seres cósmicos guardam os pilares da realidade, assim como os 4 sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. Este paralelo revela um padrão imutável na criação: o que é estabelecido no alto se reflete embaixo. Assim como a Arca da Aliança continha o testemunho da presença divina e precisava ser conduzida por mãos purificadas, o firmamento é sustentado por forças designadas para manter sua integridade e equilíbrio. Esse conhecimento, no entanto, foi sistematicamente removido da Igreja, ocultando a verdadeira compreensão da criação. Sem o entendimento do firmamento, a humanidade perde o acesso à sua própria origem e propósito. Ao desconectar o homem das suas raízes celestiais, a narrativa dominante reconfigurou a percepção da realidade, limitando-a a uma estrutura puramente materialista. Mas as evidências continuam inscritas acima de nós, nos céus, esperando serem decifradas. O firmamento não é apenas um teto estelar, mas a Arca da Aliança Celestial, contendo os registros imutáveis da criação. A remoção desse conhecimento não foi um erro ou uma negligência, mas uma ação deliberada para impedir a humanidade de compreender seu papel na ordem cósmica. Recuperar essa sabedoria significa restaurar a conexão com o Criador e compreender que a realidade foi moldada segundo uma estrutura que permanece inalterada desde o princípio dos tempos. O firmamento não apenas proclama a glória divina, mas também revela a própria linguagem pela qual o universo foi escrito. A construção do primeiro cubo, Kairos. Antes da existência da matéria, antes mesmo da criação do tempo como conhecemos, havia apenas a luz do Aion, a eternidade absoluta, onde o conceito de passado, presente e futuro não existia. O Aion era um estado de pura consciência, sem limitações físicas ou temporais, onde toda a criação permanecia condensada em potencial, sem forma, sem movimento, sem ciclo. Mas para que o mundo material pudesse surgir, essa luz infinita precisava ser desacelerada, condensada e organizada dentro de um novo modelo de realidade. Foi nesse momento que o Criador deu início à construção do primeiro cubo, uma estrutura puramente espiritual, cuja função era modular a luz do Aon e gerar o primeiro estágio do tempo, Kairos. Diferente de Cronos, o tempo linear que rege o mundo físico, Kairos representa um tempo qualitativo, não sequencial, onde os eventos não seguem uma linha reta, mas ocorrem em ciclos harmônicos, sincronizados com a vontade do Criador. O primeiro cubo funcionou como um filtro cósmico, desacelerando a frequência da luz primordial e organizando-a em padrões inteligíveis. Sem essa desaceleração, a matéria jamais poderia existir, pois ainda estaria em um estado vibracional muito elevado para se manifestar em qualquer estrutura física.
A construção do primeiro cubo foi o primeiro passo para converter o puro espírito em um modelo de realidade estruturado. Como um prisma que divide a luz branca em múltiplas cores, esse cubo dividiu a energia do Aon em diferentes níveis de manifestação, preparando o cenário para a futura criação dos mundos materiais. Aqui, o tempo começou a emergir, mas ainda de forma não linear. Era um tempo sagrado, conectado à essência do Criador, onde cada instante tinha um significado profundo e eterno. Se observarmos o padrão do firmamento, veremos a assinatura dessa construção. O próprio céu registra essa organização no código das constelações, que refletem os salões celestiais, estruturas vibracionais que espelham a ordem original do Kairos antes da queda na densidade da matéria. Cada camada de existência foi criada a partir dessa matriz inicial, e a transição de Kairos para Cronos foi apenas um desdobramento inevitável dentro do grande plano da criação. Mas se o Criador estabeleceu Kairos como a base do tempo original, o que aconteceu para que a humanidade ficasse aprisionada em Cronos? E o que isso significa para a guerra celestial que ainda se desenrola? Isso é algo que vamos explorar mais adiante. A desaceleração da luz e a criação do tempo. A luz original do Aon era pura, sem limites e sem tempo. Ela existia em um estado eterno, onde passado, presente e futuro eram uma única coisa. No entanto, para que a matéria pudesse surgir, era necessário um mecanismo capaz de interromper esse fluxo absoluto. Foi assim que o primeiro cubo espiritual entrou em cena, uma estrutura concebida para desacelerar a luz, fragmentando sua continuidade infinita. Esse cubo espiritual funcionava como um prisma metafísico, convertendo a luz do Aon em uma vibração mais lenta, o que permitiu a formação de padrões fixos. Essa desaceleração não apenas tornou a matéria possível, mas também inaugurou o conceito de tempo. Kairos, o primeiro estágio temporal, emergiu como um fluxo ordenado dentro dessa nova estrutura, estabelecendo ciclos e intervalos que antes não existiam. O que antes era um oceano atemporal de energia agora se tornava uma corrente sequencial. Essa transição foi crucial para a manifestação da terceira dimensão. Sem a desaceleração da luz, não haveria diferenciação entre eventos, espaços ou formas. A própria realidade material depende desse processo, pois é a desaceleração da luz que estabelece as leis que regem a existência física. A criação do mundo não aconteceu como um simples Big Bang, mas sim como uma condensação gradual da energia primordial, estruturada por forças invisíveis que operam dentro da lógica interna do universo. Os antigos guardiões desse conhecimento compreendiam que o tempo não era apenas uma consequência do movimento dos astros, mas uma engenharia intencional projetada para conter e moldar a experiência da existência. Esse conceito, ao longo das eras, foi distorcido, ocultado e interpretado de maneira fragmentada. Mas a verdade permanece. A luz, quando desacelerada, torna-se tempo. E o tempo, por sua vez, é a matriz sobre a qual a realidade se estrutura. O mundo que conhecemos não emergiu do interior para o exterior, mas sim o contrário, foi estruturado de fora para dentro. Essa revelação inverte a lógica convencional da criação e aponta para um processo ordenado que começou além do nosso plano físico. Antes da matéria existir, houve a necessidade de estabelecer os pilares fundamentais do tempo e da energia, que passaram por ajustes meticulosos até alcançarem um estado estável. A matéria não surgiu espontaneamente. Ela foi o produto final de um mecanismo que começou na desaceleração da luz primordial. No princípio, essa luz era pura e sem limitações, atravessando todas as realidades sem resistência. Mas para que o mundo material pudesse existir, essa luz teve que ser contida, restringida e moldada dentro de uma estrutura que delimitasse sua manifestação. É aqui que surge o primeiro cubo espiritual, a matriz primordial que serviu como modelo para toda a criação subsequente. O cubo espiritual era uma forma geométrica perfeita que não apenas condensava a luz, mas também organizava a própria estrutura do espaço-tempo. Ele funcionava como um filtro cósmico, convertendo a energia ilimitada em um formato tangível, pronto para dar origem à realidade física. Cada dimensão que conhecemos foi um desdobramento desse primeiro modelo, uma série de camadas que foram sendo adicionadas gradualmente, sempre respeitando a lógica de construção de fora para dentro. Mas esse conhecimento foi obscurecido com o tempo. Civilizações antigas tinham acesso a esses princípios e os registraram em suas tradições, mas o entendimento pleno do processo foi sistematicamente perdido ou ocultado. No entanto, as pistas ainda estão à nossa disposição.
O firmamento esconde códigos que indicam essa verdade, e as escrituras ancestrais preservam fragmentos dessa sabedoria, esperando para serem redescobertos. Os arquétipos da criação foram mal interpretados ao longo dos séculos, resultando em uma visão distorcida da origem do mundo. A chave para recuperar esse conhecimento está na investigação das estruturas fundamentais que deram forma ao universo e na compreensão de que a matéria é apenas a manifestação final de um processo muito mais profundo, iniciado fora dos limites da nossa realidade perceptível.